Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a academia e a ditadura militar. Desde 31 de março, que a sociedade brasileira, os meios de comunicação, vem fazendo reflexões sobre o golpe de Estado de 1964, que completa 50 anos, e também sobre os efeitos e o impacto da ditadura militar sobre a economia, a política, a sociedade, a cultura e também as universidades. O impacto que o golpe militar teve na universidade foi talvez uma das instituições mais diretamente atingida pelo regime militar. E também os militares tiveram alguns méritos, como a promoção da reforma universitária, que num certo sentido vige até hoje, né? O nosso convidado é professor da universidade, professor Rodrigo Pato Samota, autor de um livro sobre esse tema, escrito com 6 anos de trabalho, pesquisando as fontes as mais diversas. É um estudo propriamente de qualidade que certamente será uma referência sobre o tema. Professor, qual o propósito do livro? Bem-vindo, né? Boa noite, obrigado pelo convite. Bom, o propósito do livro é contribuir para o conhecimento sobre um dos aspectos da ditadura militar no Brasil, a relação da ditadura com as universidades. É um tema muito conhecido pela memória das pessoas envolvidas, pelos relatos que nós temos, mas ao mesmo tempo um tema pouco pesquisado, né? Porque sobre a ditadura em geral nós temos muito mais memória do que história, né? Tem muito mais referência na memória das pessoas do que registros com base na pesquisa, na reflexão histórica. Então a proposta do livro é contribuir para a historiografia sobre a ditadura no Brasil. A estruturação do livro, como ele está organizado, professor? Eu organizei o livro em torno de 2 eixos. Modernização autoritária das universidades e a repressão que o Estado militar empreendeu sobre a comunidade acadêmica. Então, modernização e repressão ao mesmo tempo. Alguns capítulos tratam da modernização, da reforma universitária, do aumento de investimentos, do aumento de verbas para pesquisa, a reformulação da carreira dos professores, a mudança no vestibular, por exemplo, né, que foi uma reforma do vestibular que durou aí 40 anos. Sim. E outros capítulos do livro tratam da repressão política, esclarecendo temas como a aplicação do decreto 477, que servia para excluir estudantes, esclarecendo também o processo de aposentadoria compulsória dos professores, né, que aproximadamente 250 professores foram aposentados compulsoriamente pelo Estado, os expurgos que aconteceram em 64, inclusive intervenções em algumas reitorias. Então, o livro é organizado em torno desses 2 eixos, que vão acompanhando todo o tempo. As fontes, pelo que eu vi, são fontes que você pesquisou aqui no Brasil, das mais diversas e também no exterior, não é? Um dos capítulos do livro é basicamente escrito com base em documentação norte-americana. Eu passei 1 ano nos Estados Unidos pesquisando nos arquivos nacionais daquele país e também nos arquivos da USAID, que ficou famosa no Brasil pelo acordo que foi feito com o MEC, né, o acordo MEC-USAID. Então eu usei a documentação americana para esclarecer esse episódio aí da ditadura militar, mas esses documentos americanos serviram para várias outras coisas, porque na época a presença americana no Brasil era muito maior do que hoje, né? Havia, por exemplo, um consulado em Belo Horizonte, que não tem mais, havia 6 consulados além da embaixada. Os outros fundos documentais foram a base documental do SNI, né, do antigo Serviço Nacional de Informações. Dali eu recolhi, né, milhares de páginas de documentos referidos às universidades, arquivos de polícia estadual, DOPS de vários estados, arquivos das próprias universidades, porque durante a ditadura foram criadas assessorias de segurança e informação em todas elas, né? E eu comecei o trabalho, aliás, na UFMG. Documentos oficiais do governo também, como e atos, me parece leis. Que entre as universidades, a UFMG e a Universidade de Brasília é que manteve exatamente os documentos integrais dessas pesquisas. Mais bem preservados. Os 2 acervos mais íntegros são da UFMG e da UNB, e não à toa por decisão dos seus reitores, né? São 2 reitores que eu devo mencionar até como homenagem, né? O reitor Cristóvão Buarque, da UNB, e o senador reitor hoje senador da República. E o reitor da UFMG, Cid Veloso. Os 2 preservaram, enquanto outros reitores destruíram, né?
Desde que eu fiz a pesquisa, apareceram alguns acervos em outras universidades, hoje tem mais umas 5, mas todos eles são acervos mais limitados, porque essa documentação foi perdida ou destruída. Né? Destruída. O da UFMG também não está 100% completo, mas comparado aos outros é um acervo bem importante. Né? Perfeito. Os militares tinham um programa para a universidade, porque na véspera se discutia muito a necessidade da reforma da universidade. Ou chegaram, digamos, ao poder e não tinham ideias claras do que fazer com a universidade. Eles não tinham planos para a universidade. Na verdade, a corporação militar como um todo não tinha planos muito claros para fazer com o Brasil. Né? O que eles tinham clareza era a intervenção militar para fazer o expurgo político, para eliminar os inimigos, sobretudo a esquerda. Né? O grande tema para os militares era salvar o Brasil do comunismo, como aliás muitos dizem até hoje, mas em termos de programas propositivos, né, eles não tinham muitos consensos. E nas universidades, muito menos, que é um tema que eles não conhecem. Então, as políticas dos militares para as universidades foram sendo elaboradas com o tempo, foram sendo conduzidas com o passar do tempo. E elas vieram, na verdade, dos meios acadêmicos. Né? Quem formulou essas políticas eram professores, eram técnicos da área educacional, professores que atuavam no Conselho Federal de Educação, que foi criado antes da ditadura, reitores, funcionários do MEC. Então, os militares, na verdade, se apropriaram de algo que já vinha sendo discutido. O que os militares trouxeram de novo foi a vontade política de impor esse modelo, que era preciso uma vontade política, porque isso significou mexer com interesses estabelecidos, significou também empenhar mais recursos do governo federal com as universidades, e também a faceta autoritária, né? Porque implantado pelos militares, esse programa foi muito mais autoritário do que teria sido com o governo anterior do Goulart, por exemplo. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar exatamente a reforma universitária, em que ela consistiu, quais os seus principais aspectos. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Academia e a Ditadura Militar. Nós estamos exatamente trabalhando e apresentando um livro, A Universidade e o Regime Militar. No primeiro bloco nós situamos o livro, como foi escrito, como está estruturado, e já também adiantamos um pouco se os militares tinham ou não um projeto com relação à reforma universitária, e eles terminaram implementando um projeto de reforma universitária. Que características teve essa reforma, professor? Bom, a reforma passava pela ideia de colocar a universidade como uma instituição voltada à pesquisa. Né? As universidades no Brasil faziam muito pouco pesquisa e a demanda antiga era para que tivessem laboratórios, tivessem mais bolsas, mais equipamentos. E a reforma também significou o aumento do número de estudantes, houve uma expansão do público universitário. Em 64, quando houve o golpe, havia 140 mil estudantes. 15 anos depois, em 79, isso tinha passado para 1.400.000. Então, a ditadura decuplicou o número de estudantes. Então, isso também era parte da reforma. A carreira dos professores foi alterada, surgiu essa figura do professor com dedicação exclusiva, que isso não existia anteriormente. Que profissionalizou a profissão do professor. Os professores viraram realmente professores universitários, como em outros países, com tempo para se dedicar à pesquisa e à orientação dos alunos. Isso era uma demanda antiga também, que os militares implementaram. Então, a pós-graduação, né, que no Brasil continua sendo importante e crescendo, ela foi política implantada. de sucesso até hoje, né? Ela foi implantada durante a ditadura também com base em ideias de professores. Né? Aliás, a CAPES hoje está homenageando o professor Newton Sucupira, que foi a pessoa que desenhou esse programa de pós-graduação e que fez isso durante a ditadura também. Aliás, o Sucupira ocupou cargos durante a ditadura no MEC e teve um papel importante na implantação desses projetos. Para os militares, essa reforma universitária atendia às necessidades da economia, porque com o plano de desenvolvimento rápido da economia, era preciso que as universidades formassem mais engenheiros, economistas, etc. Mas para a ditadura também isso era uma estratégia de acomodação com os meios acadêmicos. Né? De esvaziar a oposição que tinha na oposição, de oferecer algo positivo para a oposição. Então atendeu esses dois objetivos e por isso o interesse político dos militares com essa reforma universitária. A implantação da reforma foi um processo tranquilo?
Não, foi um processo tumultuado, né? Muita oposição. Havia uma oposição conservadora nas universidades, né? E às vezes de pessoas que apoiavam a ditadura, eram conservadores de direita, mas não queriam mudanças internas porque perderiam poder. Sim. Por exemplo, catedráticos da faculdade de Direito, de Engenharia, em geral, da Medicina, em geral, eram os mais infensos a mudanças. Então, houve questões internas. Os estudantes mobilizados questionavam o autoritarismo. Mas a ditadura, com seu poder autoritário, implantou essas mudanças e, digamos assim, calou, né, os descontentes. Perfeito. O que resta ainda da reforma universitária implementada pelos militares, professor? Resta bastante coisa, né? O modelo universitário que a gente tem hoje, sobretudo das universidades federais, é o que foi implantado depois de 64. Os institutos de pesquisa, os centros de pesquisa, os programas de pós-graduação, a carreira docente, os departamentos. Os departamentos, até o sistema de avaliação que a CAPES faz, né, foi criado nesse período. Então tem bastante coisa em vigor ainda, embora algumas coisas estejam mudando, né? Uma que acabou de mudar foi o vestibular. Sim. O vestibular que a ditadura criou, que é aquele que muitos de nós fizemos, o vestibular unificado e conduzido pela reitoria, ou por centros regionais, como em São Paulo e no Rio, né? A FUVEST, a CESGRAN Rio. Esse sistema vestibular foi extinto agora, né, basicamente, com esse modelo Enem-Sisu, que que revolucionou completamente o modelo implantado pela ditadura. Mas quanto ao resto, né, do ponto de vista estrutural, é mais ou menos a mesma universidade. Por que esse modelo de universidade, em 31 anos de democracia, ainda ele não foi modificado? Porque em muitos aspectos ele atende às demandas dos próprios professores, né? Muitos professores entendem que o modelo é essencialmente correto, né? Professores que dão poucas aulas e têm tempo para pesquisa, incentivo à pesquisa e à pós-graduação, ênfase em laboratórios. Então, muitos aderem a esse modelo, então ele tem uma boa aceitação. No entanto, é bom lembrar que, além da mudança de vestibular que eu mencionei, nos últimos anos tem havido políticas tentando democratizar o acesso à universidade, políticas afirmativas que criam cotas para estudantes negros ou para estudantes que vêm de escola pública. Isso é uma tentativa de corrigir desigualdades sociais que a ditadura consolidou, né? O modelo universitário da ditadura não tinha preocupação social, a preocupação era exclusivamente técnica, né? Aliás, a ênfase deles era com as áreas tecnológicas e as áreas científicas, com nenhuma preocupação com o perfil de alunos que entravam ali. E recentemente tem havido iniciativas para democratizar as universidades. Então, é o modelo da ditadura que está em vigor ainda, mas um modelo ajustado, né? E digamos que com mudanças que são positivas, né? Em linhas gerais. Perfeito. Se nós compararmos a atuação dos militares brasileiros com os militares argentinos, tanto com relação à oposição e à universidade, que semelhanças e diferenças nós podemos estabelecer? As semelhanças entre as duas ditaduras é que ambas perseguiam a esquerda, ambas tinham uma perspectiva anticomunista e uma disposição de reprimir inimigos e matar, né? Então, do ponto de vista da violência, a tipologia é essencialmente a mesma, o tipo de tortura, o tipo de morte, a forma de desaparecer. No entanto, a ditadura brasileira teve uma peculiaridade, sobretudo em relação às universidades e aos meios acadêmicos. Ela, como eu disse, adotou também estratégias de acomodação com os meios acadêmicos. O expurgo no Brasil não foi tão implacável como na Argentina. Professores de esquerda continuaram nas universidades, alguns, enquanto outros foram expurgados. E na Argentina o expurgo foi em regra, né? Não sobrou ninguém ali nas universidades que tivesse um perfil de esquerda. Quase se poderia dizer expurgo e dizimação, né? Porque a matança muito grande, grande. E o exílio, né, de muita gente. Aliás, alguns argentinos vieram para o Brasil, né? E alguns foram contratados, curiosamente, pela ditadura brasileira, que também contratou uruguaios perseguidos por lá. Então, a ditadura brasileira, ela negociou mais com a oposição do que a ditadura argentina, que foi muito mais implacável. Nesse ponto, a ditadura brasileira mostrou uma certa sagacidade também, porque, na minha opinião, isso facilitou as negociações da ditadura para a sua saída do poder, né? Uma saída que para ela foi muito indolor, ninguém foi punido, e eu acho que isso, a disposição para fazer esses acordos foi mais facilitada no Brasil porque a ditadura negociou também em certos contextos. Algo da cultura brasileira que vai na direção da conciliação. Exato, é o que eu defendo no livro. Eu acho que a explicação passa pelo aspecto cultural, né?
E na comparação com a Argentina, né, culturalmente os argentinos não têm esse aspecto do acordo. A cultura política argentina é mais conflitiva, né? É mais um conflito soma zero, né? O derrotado é expurgado. E no Brasil nós temos tradicionalmente acordos, né? O vencedor costuma incorporar alguns dos vencidos, né? Isso a gente observa em vários momentos. A saída das duas ditaduras também, né? Enquanto o Brasil foi conciliado, na Argentina foi um novo choque. Né? Os militares saíram do poder abruptamente e logo depois estavam sendo julgados e encarcerados. Né? E aqui no Brasil saíram devagar e continuam impunes. E provocando uma guerra contra as Malvinas. Né? Ainda saindo com uma guerra ainda, né? Matando mais gente ainda e desmoralizando a instituição. Né? O Exército argentino hoje é uma instituição bastante desmoralizada, enquanto o brasileiro não é. Né? Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos dedicá-lo ao processo de redemocratização no Brasil e à participação dos estudantes e dos professores universitários neste evento. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é Academia e Ditadura Militar. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar o processo de redemocratização. Professor, qual foi a importância da comunidade universitária, os professores e os estudantes, tanto na resistência ao regime militar e, sobretudo, no processo de redemocratização do país? Foi muito importante. A comunidade acadêmica forneceu líderes, quadros e até um movimento, digamos, de massas, né, de oposição à ditadura. Em 68, né, os movimentos de rua, a maioria daquele público era estudantil. Em 77, os estudantes voltaram à rua, foram o primeiro grupo social a protestar contra a ditadura, antes ainda dos operários de 78, com as famosas greves. Né? Então, as universidades foram um espaço de resistência importante, também do ponto de vista cultural, na elaboração de shows, na encenação teatral, na escrita de textos de oposição, de críticas sociológicas, acadêmicas à ditadura. Então, as universidades foram um lugar de oposição importante. Eu mostro no livro que elas também foram um lugar de adesão à ditadura, porque houve apoio também, reitores apoiaram, mas ainda assim isso não tira das universidades seu papel de protagonismo e liderança na oposição. Sim. E na luta pela democracia, num certo sentido, as universidades se anteciparam à sociedade brasileira. A ditadura foi derrotada nas universidades e recuou nas universidades antes de ter recuado na sociedade como um todo. Como um todo. Nas universidades, por exemplo, acabaram primeiro as instituições, as agências de informação da ditadura, Sim. que havia em todo lugar no Brasil. As assessorias de segurança das universidades começaram a ser fechadas em 79 ainda, por causa da pressão do movimento estudantil, principalmente, que se organizou mais forte no fim dos anos 70. Também surgiram nas universidades, no fim dos anos 70, as associações docentes, né, as ADs. Começaram a ser organizadas em 77, 78, 79, e elas foram muito importantes também na condução dessa luta pela democracia nas universidades. Elas começaram a levantar palavras de ordem contra a triagem ideológica de professores e controle ideológico, pelo fim dos organismos de informação e pela democratização da gestão. Né? Começaram a demandar eleição para diretores, eleição para reitores. E isso começou a acontecer em algumas universidades em 81, 82. A primeira eleição direta no Brasil foi na universidade, na PUC de São Paulo. Né? Perfeito. A comunidade da PUC votou para reitor antes de poder votar para governador e antes de poder votar para presidente. Se nós olharmos pelas duas modalidades de processar a redemocratização, um grupo foi para a guerrilha e outro grupo foi exatamente para a luta democrática. Como situar, digamos, a universidade na opção desses dois caminhos diversos? A universidade esteve nos dois. Né? Na fase áurea da luta armada, a maior parte dos recrutados para a luta armada vinha das universidades, né? Eram os estudantes universitários. Mas, ao mesmo tempo, havia nas universidades gente contrária a isso e que preferia a luta institucional. Por exemplo, houve lugares em que os estudantes pararam de organizar diretórios estudantis porque achavam que não funcionava e que só a luta armada resolvia. Depois, com a derrota da luta armada, a partir de 73, muitos voltaram para as instituições, então DAs foram criados, DCEs, e os estudantes voltaram ao leito, vamos dizer assim, da luta institucional, da luta democrática. E isso fortaleceu muito a luta pelo voto nulo foi perdendo sentido também. Exatamente. Em 74, os estudantes já não fazem mais campanha do voto nulo e não é à toa que a oposição, que era o MDB, teve um aumento de votos muito grande em 74.
porque aí mudou o caminho, né, inteiramente. Perfeito. Qual a contribuição da universidade, por exemplo, em movimentos da anistia e das campanhas das diretas? Foram fundamentais as universidades porque a intelectualidade brasileira que formulou, né, ideias, que escreveu textos, que ajudou a costurar esses movimentos, tinha conexão forte com as universidades. Na campanha da anistia, né, isso teve um impacto muito grande nas universidades porque a ditadura demitiu ou aposentou entre 200 e 300 professores aproximadamente. E a campanha da anistia visava beneficiar também esses professores, né? A lei da anistia, as pessoas falam muito do perdão dos crimes políticos, mas a lei da anistia teve um aspecto também que foi a reintegração dos funcionários públicos que a ditadura expurgou. E nas universidades isso significava o retorno, né, desses professores que tinham sido aposentados entre 64 e 69 e alguns anos depois também. Então, a aprovação da lei de anistia permitiu o retorno desses professores, né? E no final do livro eu mostro isso, né? O retorno da maioria deles às universidades. Com exceções, alguns preferiram não voltar, achando que a lei de anistia era insuficiente, que não era adequada, mas a maioria acabou voltando e contribuindo com isso para esse processo de democratização e politização das universidades também. Houve efetivamente uma contribuição desses professores que estavam no exterior, exilados, trouxeram novas tecnologias, novas contribuições para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no país? Também, sim. Alguns deles trabalhavam em centros importantes, né, e o seu retorno teve um impacto importante no desenvolvimento da ciência no Brasil, se juntando aos que já estavam aqui, porque nesse processo de reforma universitária houve aumento de verbas, né, professores foram fazer doutorado no exterior, pesquisadores estrangeiros vieram ao Brasil para ajudar a montar laboratórios. Então, o retorno dos expurgados, né, veio num momento importante. Mas também do ponto de vista político, né, porque a experiência política deles no exterior foi muito útil também, claro, para contribuir para o debate no Brasil e para fortalecer o caminho da democracia. Nós estamos no finalzinho do programa. Professor, como o seu livro foi recebido pelo público? Bom, as notícias que eu tenho é que tem sido bem recebido, ele tem sido bem vendido e, sobretudo, os colegas, né, da universidade que têm lido o livro, têm gostado, têm debatido comigo, têm escrito, então a repercussão até o momento tem sido bastante interessante. A minha intenção é ajudar a abrir um campo de pesquisa aí sobre as universidades, que na verdade já está acontecendo até por causa das comissões da verdade, né? Tem sido criadas comissões de verdade em várias universidades no Brasil e muitas delas têm usado a minha pesquisa como digamos assim, como uma referência para começar o seu trabalho, para encontrar os arquivos que têm que ser utilizados. Então a intenção é contribuir para esse momento do Brasil de refletir sobre a ditadura, que é um momento que nós não podemos esquecer, né? Essa página não pode ser virada assim, nós temos que refletir com cuidado, né, em relação a isso e, sobretudo, mostrar para os mais jovens, né, a importância que a ditadura tem para a história do Brasil, para valorizar devidamente a democracia que nós temos. Ditadura nunca mais, professor? Certamente, né? É a vontade de todos nós. E eu acho improvável, né, a curto prazo, o retorno de ditadura, porque os militares não têm essa vontade, né? E também não tem setores sociais expressivos demandando ditadura, né? Sim. Espero que não. Perfeito. Professor, queria cumprimentá-lo pelo livro, muito bem escrito, agradecer sua participação aqui no Interconexão Brasil, trazendo essa reflexão tão importante para esse programa nosso que é muito voltado à universidade, não só à Universidade Federal de Minas Gerais, mas a todo o público universitário do país, né? E a você, telespectador que sempre nos assiste, nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.